Abrindo o nosso primeiro painel, eu convido o Ricardo Vargas, diretor executivo da Brightline. Ele é PhD em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, graduado em Engenharia Química e mestre em Engenharia de Produção pelo FMG. Apaixonado por transformar ideias em ação, é um dos principais defensores da economia por projetos. Dirigiu dezenas de projetos gerenciando mais de 20 bilhões de dólares em iniciativas globais nos últimos 25 anos. Primeiro latino-americano eleito presidente do Conselho, chairman do PMI. Foi fundador do NOPS, Serviço de Projetos das Nações Unidas. E Ricardo irá falar sobre como planejar dentro de um cenário de incertezas mundiais. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Aline. É um prazer imenso tá aqui. Antes de eu começar, queria dizer que ter a oportunidade de falar hoje, para mim, é muito especial, porque foi no preparo dessa apresentação a última oportunidade que eu tive de falar com o Paul Dinsmore, e uma pessoa que eu tenho um carinho único, e assim, hoje o que eu vou falar aqui, eu queria fazendo essa homenagem a ele, né, porque tanto ajudou, não só a mim, mas toda a nossa comunidade, quando a gente estava começando. Então, eu queria só dedicar aquilo que eu vou falar a ele, onde ele estiver, que ele vai estar aí junto com todos nós, tá bom? Bem, pessoal, eu vou só compartilhar aqui a apresentação rapidamente e vou me colocar aqui numa tela menor. Eu só queria ter certeza aqui, Werther e Aline, que vocês não estão vendo invertido, porque do jeito que eu estou vendo aqui está invertido. Para a gente está perfeito. Ah, então tá ótimo, porque eu estou vendo aqui espelhado, eu queria ter certeza de que está tudo ok. Bem, pessoal, então nós vamos falar o seguinte, do cenário que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo um ano absolutamente atípico para todos nós, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, como é que a gente planeja, o que, se eu pudesse dar algum tipo de conselho, que tipo de conselho eu daria diante de um cenário, vamos dizer, tão diferente que a gente tem visto hoje. E eu queria começar, e eu não posso deixar de colocar essa imagem, né, o coronavírus, e toda a incerteza que ele tem nos trazido, e é tão diferente isso. Eu gosto sempre de lembrar, em janeiro desse ano, há quase um ano atrás, eu estava no Fórum Econômico Mundial em Davos, e lá todo mundo falando sobre mudanças climáticas, etc., e todo mundo falando assim, tem um vírus lá na China que começou e está ali espalhando por algumas coisas, mas naquele momento, assim, ninguém tinha ideia de que viria uma avalanche sobre o mundo, né? E é o que nós estamos vivendo hoje. Aí, em abril, todos nós nos confinamos. E aí, de repente, a gente achou assim, não, poxa, provavelmente em agosto, setembro, tá tudo bem. Agora nós estamos em novembro e o mundo nunca esteve numa situação tão crítica com o coronavírus, espalhando em tudo. Ao mesmo tempo, hoje, nós temos a notícia de que uma possível vacina. E por que eu estou falando isso só usando o coronavírus? Porque esse caso da pandemia do Covid-19 é uma coisa inexplicável para todos nós e uma oportunidade para a gente entender o que é volatilidade, como as coisas mudam. De repente, amanhã de manhã, nós vamos acordar com outra notícia. E como é que você se planeja nisso? Imagina que você, assim, eu gosto de dar esse exemplo, imagina que você trata de eventos de fim de ano, você é uma empresa de eventos, e você até hoje não sabe se as pessoas vão poder se reunir ou não no final do ano, ou você trabalha no carnaval, no Rio de Janeiro, e você está assim, como é que vai ser o carnaval no ano que vem? Aliás, vai ter carnaval no ano que vem, e se tiver, como é que vai ser? Por que eu estou lançando isso? Porque esse é um cenário que está acima da nossa capacidade até de entender. E aí, eu queria mostrar um segundo slide, que para mim é chocante. Esse slide é da CB Insights, e ele mostra as empresas que, vamos dizer, entraram em concordata
somente nesse ano. Então, olha aqui, nós temos de tudo que vocês imaginarem aqui, de lanchonete como Dina and DeLuca, a Neiman Marcos, a JCPenney, a GNC, nós temos de tudo, a Muj, Sur La Table. O que aconteceu? Aí muitos de vocês vão me perguntar assim, poxa, olhando esse gráfico, o que a gente pode concluir do cenário nosso? O que nós estamos concluindo é que basicamente está havendo uma dobra, se eu puder, no conceito do tempo. E eu gosto de, eu vou tentar pegar aqui vou pegar um papel, que eu quero mostrar para vocês o que eu estou falando como dobra no tempo aqui, de uma forma bem simples. Peguem essa folha, imagina que isso aqui é uma linha de tempo, tá ok? Hoje e o futuro. Então aqui é hoje, aqui são 5 anos. Sabe o que aconteceu? O Covid fez isso aqui, ó. Ele fez uma dobra. Isso significa, aquilo que levava 5 anos, está hoje levando 5 semanas. Estas empresas todas, elas já estavam numa situação complexa. O varejo está numa situação complexa, o varejo está num cenário desafiador. O que aconteceu com o coronavírus? Proporcionou, ele simplesmente acelerou tudo. Ele simplesmente colocou tudo numa velocidade diferente. Eu estou vendo aí, o pessoal está falando que o slide não está enquadrando corretamente, né? Eu vou tentar aqui, mas vocês não... Aqui, ó, eu estou abrindo um pouco mais aqui, vamos ver se eu consigo. Se tiver algum problema, vocês não se preocupem, eu tenho o maior prazer de dar para vocês o slide, tá ok? Passar para vocês o slide. Então não precisam preocupar, vamos tentar entender aqui, depois eu passo para vocês os slides. Então olhem só, a segunda coisa que eu quero mostrar é só esse gráfico aqui, também não me preocupe muito em ler, mas eu quero só mostrar para você o seguinte, como a prioridade das coisas mudou. Então, olhem só o que acontece. Vocês sabem o que é esses pontos aqui, ó, essa curva maluca aqui lá em cima? Isso são webcams e sistemas wireless. Bem, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nunca, eu tive a oportunidade de conhecer o Bracken Darrell, que é o CEO da Logitech, nunca nesse mundo, nem na melhor perspectiva o Bracken Darrell ia ver uma possibilidade de crescimento tão assustadora. Nós estamos falando em 800% em poucos meses. Enquanto tivemos outros que caíram. Então, o que eu estou querendo colocar é que nós estamos vivendo numa realidade de uma completa instabilidade. E fica muito difícil a gente saber como lidar num ambiente como esse. E aí, eu quero colocar essa citação, porque eu quero contar uma história do passado que, para mim, é uma das melhores histórias que eu tenho para compartilhar com vocês, mas que vai nos ajudar a entender o futuro. Então, diz o seguinte, que é sempre fácil olhar para trás e ver erro, mas não é tão fácil olhar para frente. Então, vamos olhar para trás e vamos tentar entender. Bem, o caso é o caso da Blockbuster com Netflix. Eu já apresentei esse caso outras vezes, mas eu quero voltar nele, porque todos os que estão agora aqui assistindo essa apresentação sabem como a história terminou. Concordam comigo? Mas vamos dizer que vocês trabalhem hoje na Blockbuster, tá? Na Blockbuster. Só mudar meu... Só um minutinho aqui. Colocar aqui, ó. Vocês trabalhem na Blockbuster. E aí, o que acontece? O que vocês podem observar ao ver esse gráfico? Bem, a Blockbuster aqui, olha, ela tá num movimento, ela tá caindo, e o competidor Netflix está subindo. Bem, a Blockbuster ainda continua sendo uma organização poderosa, concorda comigo? Nós estamos falando em 5,2 bilhões de receita. É uma empresa que está apresentando uma tendência, né? Se a gente pudesse traçar uma reta aqui, ó, uma tendência aqui de queda,
não é? O Netflix está apresentando uma tendência de alta. Bem, aí eu pergunto a vocês, você é o CEO da Blockbuster e você está neste ponto aqui, ó, nesse dia aqui, ó. Você está nesse dia aqui. E aí, o que vai acontecer com o Blockbuster? Então vamos ver a resposta. Muitos de vocês vão falar assim, eu acho que ela pode continuar a tendência e ficar assim. De repente ele pode recuperar e vir assim. De repente ele pode cair e vir assim. Isso são cenários instáveis. Talvez o mais provável era que continuaria essa tendência aqui e que daqui a algum tempo o Blockbuster acabaria. Bem, então vamos mostrar o gráfico real. Isso que aconteceu com o Blockbuster. E por que isto é tão chocante para nós? O Blockbuster, em um ano, saiu de 5 para bankruptcy. Simplesmente isso. E aí muitos de vocês vão falar assim, poxa, Ricardo, mas era óbvio, o mundo estava mudando, era óbvio que o modelo do Blockbuster era um modelo assim, eu queria o seguinte, convidar vocês, peguem os filhos de vocês, que têm menos de 15 anos aí, e contem para eles que vocês iam num lugar, alugar fita, e aí a pessoa chegava e falava assim, eu só tenho 10 fitas, estão todas alugadas. Ou então, lembre daquela fita, você levava para casa e chegava no dia seguinte, ia devolver e falava assim, esqueci de rebobinar. Tenta explicar para o seu filho o que é rebobinar. O que aconteceu? O mercado mudou absurdamente. E aí hoje a gente fala, poxa, mas é tudo streaming? É tudo em streaming. Então, poxa, a Netflix vai dominar o mercado. Aí, de repente, o que acontece? Entra Apple TV Plus, entra Disney Plus, aí nós estamos na Amazon Prime. E aí eu pergunto a vocês, olha só, no dia de hoje, se a gente fosse traçar um gráfico como esse de novo, do Netflix daqui a 5 anos, e vocês fossem o Reed Hastings, o CEO da Netflix, como é que seria a Netflix daqui a 5 anos? Essa é a questão que vale bilhões hoje. Netflix vai conseguir se reinventar e vai conseguir competir com a Apple, com a Disney, cujo o orçamento é praticamente infinito? Perceber? Esse é o mundo que a gente vive. Esse mundo VUCA, o mundo da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade. E vamos entender cada um desses, para a gente entender onde a gente pode chegar. Deixa eu tentar abrir aqui um pouquinho para aparecer um pouco mais. Parece que se eu mexo aqui, eu consigo ampliar um pouco para as pessoas verem. Isso. Então, olha só, primeiro, volatilidade. O que é volatilidade? Porque muita gente acha que VUCA é tudo a mesma coisa. Não. Volatilidade é o seguinte, é uma mudança rápida e inesperada. Isso é volatilidade. Volatilidade é o seguinte, nós estamos todos confinados hoje, né? Eu, por acaso, estou confinado, porque em Portugal está confinado. Estamos confinados. E, de repente, amanhã, todo mundo pode sair na rua. Isso é volatilidade. E depois de amanhã, todo mundo tem que ficar em casa de novo. É essa mudança rápida e inesperada que acontece num curto intervalo de tempo e de uma forma abrupta. Esse é, por exemplo, aqui que eu queria mostrar para vocês, a comparação da ação da Toyota com a ação da Tesla. Então, olhem só o que aconteceu nos últimos 6 meses com a ação da Toyota. Ela subiu 14%, a da Tesla subiu 590%. Bem, isto é uma mudança rápida e inesperada. Não é? Porque as pessoas continuam confinadas, de uma forma abrupta, as pessoas acharam o quê? Não, o futuro está na Tesla e não está na Toyota, sendo que a Toyota fatura muito mais, vende muito mais. Perceberam? Nós não estamos falando que ela é uma mudança racional, ela é uma mudança rápida e inesperada. Bem, a segunda coisa que a gente precisa falar é a questão da incerteza. É quando você tem uma informação imperfeita ou uma informação desconhecida. Eu adoro essa TED, tá? É uma TED chamada Can You Outsmart This Logical Fallacy? Do Alex Gender, do TED. E ele faz o seguinte, olhem só, tá? Você vê uma pessoa
jogando cartas, tá? Qual é a chance dessa pessoa ser formada em artes ou dela ser formada em artes e matemática? Então, olha só, você viu uma pessoa jogando cartas, aí eu chego e falo assim, essa pessoa, ela é formada só em artes ou ela é formada em artes e matemática? Eu vou dizer que a maior parte de vocês aí, que estão ouvindo, vão falar assim, artes e matemática, porque carta tem a ver com matemática. Só que vocês têm que entender que isso não tem lógica. Por quê? Porque formar em artes e matemática é uma probabilidade menor do que só formar em artes. Por quê? Pessoal, porque quando você tem duas condicionantes, você tem que multiplicar a probabilidade das duas. E na melhor das hipóteses vai ser 1. Então, isso é eu estou brincando com você. É igual o candidato que subiu 100% nas pesquisas. Ele tinha 1%, tá com 2%. Perceberam? Então, muitas vezes, quando a informação é imperfeita, desconhecida, a bola é torta, você tem o aspecto da incerteza. Por exemplo, a incerteza que nós todos estamos tendo hoje com relação à eleição norte-americana. A incerteza assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu não estou aqui para julgar e não sou um especialista, mas o que vai acontecer? Existe o que? Um mundo de informação imperfeita acontecendo. E isso gera, imagina que você é um empresário que tem negócio nos Estados Unidos, ou imagina que você tem um interesse ali, pô, isso gera uma instabilidade dentro do seu ambiente que não tem precedente, concorda comigo? Terceiro aspecto, complexidade. Isso daí, gente, é o mapa das operações americanas, esse é público, no Afeganistão. Então, eu vou mostrar o seguinte, como as coisas são conectadas. Como o que acontece num lugar impacta o outro. Como as coisas se conectam de uma forma extremamente complexa. Eu brinco aqui, quando eu lembro, meu pai teve 9 irmãos. Aí eu fico imaginando o seguinte, se eu tivesse 9 filhos. Pensem em vocês com 9 filhos. Como é que se cria 9 filhos hoje? É praticamente impossível. Só que na época dos nossos pais, era possível. Por quê? Porque era uma realidade, uma complexidade muito menor. Hoje, criar um filho é uma complexidade enorme, porque são tantas as variáveis, e eu brinco, você só sabe se deu certo ou deu errado com 20 e poucos anos. Mas é aquela complexidade que a gente vive em tudo. Hoje, o trabalho, o emprego, o conceito de estabilidade é tudo infinitamente mais complexo. Então, hoje, tudo é mais complexo. O código, para aqueles que estão aqui me ouvindo e são de tecnologia, que você desenvolve hoje, é muito mais complexo. A operação financeira, para quem trabalha no banco, é muito mais complexa. A extração de petróleo, hoje, é muito mais complexa. Por quê? Porque os campos são muito mais profundos. É um trabalho muito mais difícil. Isso é a complexidade que a gente vive hoje. E, finalmente, a ambiguidade. A ambiguidade é exatamente, eu gosto de mostrar esse exemplo, por quê? Porque isso mostra a ambiguidade. Para alguns de vocês, vocês estão olhando aqui, e isto daqui é a boca de um passarinho que tem o olho aqui, o pescoço aqui. Para outros, a boca é de um coelho que está aqui, e o coelho está aqui, e essas aqui são o quê? As orelhas do coelho. Aí eu pergunto, quem é que está certo? Isso é ambiguidade. Existem 2 ou mais respostas corretas. Você nunca sabe. Aí metade de vocês pode falar assim, isso aí é o desenho de um coelho. Outros vão falar, não, isso é o desenho da boca de um pássaro. Aí quem é que está certo, quem é que está errado? Quantas vezes nós vivemos essa ambiguidade no nosso dia a dia? Mas nós vivemos muito essa ambiguidade. Então, é essa a realidade que a gente precisa entender. E aí, eu sei que vocês vão falar assim, poxa, tudo que eu queria era um mundo menos complexo, tudo que eu queria era um mundo menos incerto. Esse é um outro exemplo que eu queria mostrar. Mas, na verdade, gente, quem somos nós? Nós temos que ter a humildade de entender que o que a gente controla é quase nada. Né? É quase nada. Eu no auge
ali do Covid em abril, eu gravei um podcast falando sobre isso, falando que a gente tem que entender que a gente não controla. Eu queria ter a oportunidade de controlar, eu queria controlar o meu corpo, o Covid, mas o que a gente controla, cara, é muito pouco. E é por isso que eu quero aqui compartilhar com vocês nos próximos slides o seguinte: como é que eu faço, então, dentro desse cenário? Porque mudar um ambiente não é tão fácil. A não ser que você seja um líder global que tem um poder fora do comum, a maior parte de nós, simples mortais, precisamos nos ajustar. E aí eu quero dar a vocês algumas dicas disso. A primeira delas, adapte-se. Assim, hoje, se você me perguntar assim, Ricardo, qual é a maior característica que você acha hoje numa pessoa de gerenciamento de projetos? Capacidade de adaptação. Adaptação é assim, o mundo mudou, você muda. Vocês acham que para mim é normal? Vocês estão me vendo aqui, vocês acham que para mim é confortável ficar aqui agora, nesse momento, falando para uma câmera, olhando aqui um slide invertido, vendo aqui um chat, sem estar vendo vocês? É duro. Agora, qual a opção que eu tenho? Eu não posso estar aí. Concordam comigo? O evento é online por causa de toda essa circunstância. Então, o que eu preciso? Eu preciso me adaptar e tentar encontrar uma forma de passar a minha mensagem desse jeito, né? Dentro do meu escritório, colocando. Essa é a realidade. Não adianta eu chegar e falar, mas eu não queria, eu só vou agora dar palestra presencial. Bem, eu não conseguiria fazer mais nada. Aliás, eu não conseguiria nem trabalhar. Então, é esse tipo de entendimento que a gente fala de adaptação hoje. É revisitar o seu negócio, adaptar o seu negócio. O tempo inteiro. Eu quero contar um caso para vocês bem rapidamente aqui, que é um caso que para mim é marcante. Eu moro em Portugal, e aqui tinha um brasileiro que era um fornecedor de pizza para festa. O que acontece? Você ia fazer uma festa, por exemplo, o aniversário da sua filha, eles vinham com um forninho, colocavam um forninho dentro eles colocavam o forninho dentro da sua casa, ligavam, assavam, e você pagava ali uma taxa por pessoa, X euros por pessoa. Bem, aí o que aconteceu? Chegou o Covid e essa pessoa, simplesmente da noite pro dia, eu não tenho mais nenhum cliente. O que eles fizeram? Ele começou a assar pizza e vender a pizza num saco plástico pré-assada. Pré-assada é quase pronta, você só tem que tirar ela congelada, colocar no forno e ela fica ótima. O que aconteceu? Com isso, ele aumentou em 5 vezes o faturamento dele. Não é 5%, é 5 vezes, é 500%. Ele hoje assa a pizza só uma vez por semana, então ele economiza no gasto, porque ele não precisa aquecer, ele não precisa. Na hora que ele faz 300 pizzas seguidas. Então ele é igual uma linha de montagem. E hoje ele decidiu o seguinte: eu não faço mais festa. Eu não faço. Agora, o que eu faço? Eu vendo pizza. Então, olha só, a pessoa adaptou, criou uma situação que adaptasse ela ao ambiente que ela queria. Então, é essa lógica que eu estou falando. E eu usei isso aí como um exemplo. Agora, se você não se adapta e o mercado muda, você morre. Né? Você perde totalmente a sua capacidade. Segunda característica, velocidade. E eu falo demais desse conceito de velocidade. Primeiro, velocidade é tudo. Você tem que se adaptar rápido. Errar e consertar rápido. Então, assim, o tempo é tudo. Eu, por exemplo, gente, quando o Covid bateu, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu mapa dos meus projetos, colocar na minha frente, dos meus projetos pessoais, e falar assim, o que disso aqui passou a ser irrelevante e o que eu tenho que colocar como relevante? Perceberam? Então, algumas coisas que para mim não eram prioridades se tornaram prioritárias. Outras que eram prioritárias se tornaram menos. É adaptar rápido. A gente, muitas vezes, tem uma capacidade de reação baixa. E por ter uma capacidade de reação baixa, a gente, quando vai reagir,
É assim, a gente já tomou uma avalanche tão grande que você não consegue mais mexer. Então é essa lógica aqui. É você ter uma capacidade rápida de reagir às diferentes circunstâncias. Então, para não deixar o problema crescer. A maior parte das empresas tem essa síndrome de ficar letárgica, achando assim, ah, não, esse coronavírus aí é 15 dias, daqui a 15 dias tá tudo normal. E nós estamos agora entrando no 10º mês, basicamente, de Covid, com a esperança da vacina, etc., mas com a certeza de que talvez nós tenhamos pelo menos aí mais uns 6 meses ou mais de turbulência. Então, por isso que a velocidade passa a ser crítica. Passa a ser assim, uma coisa fundamental para todos nós. Outra coisa, né, a terceira dica que eu quero dar para vocês aprenda a desaprender. Parece fácil o que eu estou falando, mas é você aprender a desaprender o que se aprendeu. Eu adoro essa foto, é uma foto daquele canal do YouTube Smarter Everyday, e ele, o host do canal, ele fez uma brincadeira para isso. Ele pegou uma bicicleta e ele colocou essa engrenagem no guidão da bicicleta, no guidão da bicicleta. E a bicicleta passou a se comportar de maneira oposta. Você puxa para cá, a bicicleta vai para cá. Você puxa para cá, a bicicleta vai para cá. É o oposto da bicicleta convencional. E ele mostra no vídeo, vocês têm que assistir. Ele levou 8 meses para reaprender a andar de bicicleta. E aí ele mostra de como desaprender é difícil e de como na idade, quando você envelhece, desaprender fica mais e mais difícil. E aí, dois casos, eu não quero atrapalhar vocês no vídeo, mas 2 casos que eu quero colocar. O primeiro, ele pegou o filho. O filho, que devia ter provavelmente uns 8 anos, aprendeu em poucos dias. Por quê? Porque a plasticidade da criança. E o mais legal, vocês sabem quanto tempo ele levou para conseguir voltar a andar na bicicleta normal? Ele levou semanas. Por quê? Porque depois que ele aprendeu, ele teve que desaprender esse para aprender de novo a outra. Gente, é exatamente isso que eu quero falar para vocês. É difícil desaprender. Por exemplo, a gente aprendeu, por exemplo, como fazer uma reunião, como ler a linguagem corporal das pessoas. Agora, no mundo virtual, nós vamos ter que desaprender. Concordam comigo? Desaprender. Eu não estou olhando para a cara de vocês. Algum de vocês pode estar fazendo assim. Eu não sei. Eu não consigo entender. Então, perceberam como eu tenho que me reprogramar para fazer isso? E num mundo dessa de turbulência, você tem que aprender a desaprender, a falar assim, bem, se mudar tudo amanhã, como é que eu faço? E se isso que eu faço não for mais válido? E se isso mudar? Perceberam? Você vai ter que dar essa plasticidade ao que você pensa. A quarta dica que eu quero dar para vocês é aceite e escute ideias diferentes de você, das suas. Nós estamos ali com todas as laranjinhas iguais e uma ali, uma cor diferente. Eu quero dar algumas dicas para vocês. Quando quando morava no Brasil, eu tive uma empresa bastante grande no Brasil, e a gente tinha um grupo de executivos grande, e eu falava para esse diretor, falava assim, onde 10 concordam, 9 são dispensáveis. Porque eu não estou aqui tendo 10 para os 10 concordarem comigo. Então, uma das coisas, e isso foi assim, uma coisa, das melhores coisas que aconteceu na minha vida quando eu trabalhei na ONU. Porque na ONU eu me deparei com muita gente que pensava muito diferente de mim. Não, assim, não do ponto de vista de valores, mas que pensava de uma forma diferente. E eu aprendi enormemente a
aceitar opiniões diferentes, aceitar que as pessoas pensam diferente, escutar essas pessoas e conseguir potencializar isso no sentido de construir um entendimento melhor. Por exemplo, hoje eu tenho sido muito crítico, por exemplo, dessa polaridade que a gente tem, tanto política no Brasil quanto nos Estados Unidos, são casos bem marcantes. Sabe o que é o maior problema de todos esses? Eu não estou falando quem está de um lado ou quem está do outro. É que você vive dentro de uma bolha. É mais ou menos assim, você gosta de amarelo. E você só convive com gente que gosta de amarelo. Então você começa a achar que o mundo é amarelo. E você se bloqueia. Infelizmente, as redes sociais, que têm um papel extremamente complexo e nocivo nesse momento, elas só te alimentam coisas amarelas. Coisas amarelas. Você nunca recebe. Então, quanto mais você dá o like, mais você vê coisas que gostam de você. Assistam o filme Social Media no Netflix, Social Dilemma, desculpa, que vocês vão ver isso. Um dos maiores problemas que a gente vive hoje para lidar com a volatilidade é aceitar ideias divergentes. Eu passo muito tempo assistindo jornal de uma corrente política que não necessariamente é que eu concordo, porque eu quero entender o que está na cabeça das pessoas. Porque isso vai me ajudar a adaptar a minha situação para diferentes cenários, em vez de ficar brigando. Porque a gente adora ficar sempre dentro daquela bolha onde todo mundo gosta sempre das mesmas coisas. Eu digo o seguinte, as conversas mais legais que vocês podem ter e mais inspiradoras são com pessoas que não têm nada a ver com você. Sabe? São pessoas que não têm nada a ver com você. Pega o projeto da sua plataforma de petróleo e mostra para um psicólogo. E aí, ele ou ela vão te fazer perguntas que você nunca imaginou. E isso, de repente, vai te dar ali um estalo para você pensar num risco que não existia na sua cabeça, numa perspectiva que não existia, numa forma de abordar um problema diferente. Quinto, e esse para mim eu tenho falado isso todos os dias, nem tudo é resolvido tecnicamente. Um dos maiores problemas do gerenciamento de projetos é o seguinte, a maior parte dos gerentes de projetos tem um viés matemático, um viés mais matemático, um viés de engenharia, um viés de tecnologia, falando assim, a grande maioria. E a gente acha que, poxa, eu fiz aqui o meu gráfico de Gantt, ou eu fiz aqui o meu Kanban, e por que ele não puxa o post-it? Sabe por quê? Por que não anda? Por que não está andando? Aí na hora que você vai ver, por quê? Porque a pessoa está desmotivada, porque a pessoa tem um problema em casa. Você ter esse entendimento. Olha, a minha carreira inteira acadêmica é engenharia técnica. E eu vou dizer que hoje eu passo 70% do meu tempo administrando poder, conflito, interesse, sabe assim, tentando sentar e ouvir o outro lado e falar assim, pô, não, Ricardo, não pode ser assim. Eu falo, mas por que não pode ser assim? Por que tem que ser diferente? Nos meus 5 anos de ONU, o menor problema que eu tinha era técnico. Quando você vai construir uma escola no Sudão do Sul, o menor problema que você tem é técnico. É o problema da comunidade, é o problema do pessoal usar a escola como escola, não como prisão. É o problema de você criar um ambiente de sustentabilidade, porque de repente você constrói uma escola, na hora que você entrega a escola, ninguém dá manutenção, em 6 meses a escola está no lixo. É entender isso, como é que você vai envolver a comunidade para criar uma solução técnica para isso. Deixa eu dar um exemplo aqui, rápido, que eu acabei de lembrar, eu quero contar um caso para vocês, que vocês vão rir para não chorar. Eu estava no Sudão do Sul, isso era 2013, por aí, e eu estava em Juba, no Sudão do Sul, e nós estávamos construindo um anel. Lá não tem eletricidade no país, então era um anel com luz solar, e a luz tinha sido fornecida pela Philips, que ia aumentar segurança numa parte, porque o Juba cruza o rio Nilo, que é o mesmo lá do Egito, cruza o rio Nilo, só que só tem uma ponte. Então, para iluminar a
aquela região ali e umas regiões para poder aumentar a segurança ali, o tráfego à noite, etc. Ótimo. Fizemos isso. Colocamos a luz, poxa, num projeto, conseguimos a doação, fizemos a luz. 2 dias depois, quebraram, apedrejaram 20 lâmpadas. Aí eu cheguei e falei, como? Como é que apedrejaram? Nós estamos dando a lâmpada, dando tudo, eles apedrejaram. E aí o Ricardo, de um jeito inexperiente, manda trocar as lâmpadas. Trocamos as lâmpadas. 2 dias depois, quebraram as 20. Aí eu cheguei e pedi uma pessoa da equipe, falei assim, vamos conversar com os líderes comunitários lá, vamos tentar entender por que eles estão contra. Aí sabe o que nós descobrimos? É que uma parte dessa iluminação estava iluminando uma área, assim, uma área abandonada, e uma área de mato, assim, uma área, não é uma floresta, mas uma área degradada, mas de mato, que era utilizada pelas mulheres como banheiro. Era uma espécie de banheiro público. E aquela luz ali está tirando a privacidade daquele grupo de mulheres de utilizarem aquilo como banheiro. Pensem como eu recebi aquela notícia. Eu falei assim, como assim? Porque tecnicamente estava tudo certo. Aí sabe o que nós fizemos? Associamos com o NFPA e fizemos banheiro comunitário. Nós aproveitamos aquele problema para criar uma oportunidade de construir um banheiro comunitário, de criar o conceito da higiene, usamos da higiene feminina, criamos, aí depois criamos um banheiro masculino, do outro lado do rio. Ou seja, fizemos isso para você ver que não é necessariamente um problema técnico. Perceberam? É um problema humano. A maior parte das vezes, seu projeto atrasa, dá errado, não é um problema técnico, é um problema humano. É um problema humano. E se a gente não entender isso, num ambiente de volatilidade, a gente não anda para frente, de forma nenhuma. 6ª dica, simplifique, de forma, assim, quase que paranoica. Simplifique, dá para fazer mais simples. Tudo. A gente está vendo agora o PMBOK 7ª edição vindo com essa tônica de agilidade e simplicidade. Simplifique. Eu, por exemplo, sou um super fã do PMBOK. Eu acho ótimo. Agora, ele é ótimo para o problema que necessita daquele tipo de solução. Agora, você não pode querer achar uma solução complexa, querer achar uma solução complexa para um problema simples. É isso, gente. É ter o tempo inteiro na sua cabeça. Como é que eu consigo simplificar as coisas? De complexo, basta o ambiente. Perceber? O ambiente já é complexo. Agora, eu não posso adicionar um novo nível de complexidade, porque eu quero mostrar assim, vamos mostrar que a gente domina as melhores técnicas. Aí você vai usar uma técnica ultra complexa para resolver o problema e vai o quê? Só adicionar mais problema. Mais problema. Então, pensem nisso, porque parece que o que eu estou falando é óbvio, mas é um óbvio que pouquíssima gente tem feito ultimamente. É entender isso. Então, vamos lá. Bem, próximo. Relações de causa e efeito não são necessariamente óbvias. Tá certo? Gente, às vezes você pensa numa relação assim, a A está para B como B está para C. Aí você chega e, por exemplo, cria uma relação de causa e efeito assim. Há 100 anos, a eleição americana, quando é declarado vencedor pelas principais redes de televisão, ele ou ela concede. Não é? Isso está na lei? Não, mas isso foi feito só nas últimas 50 vezes. Todo mundo achou o quê? Que isso ia ser feito agora, né? Assim, né? A maioria. E não foi. Perceberam? Então, as relações de causa e efeito são muito mais complexas. Aliás, todo mundo hoje está tentando entender aonde os dois lados querem chegar na eleição americana. Concordam comigo? Por quê? Porque essas relações de causa e efeito não são mais óbvias. Elas são muito mais complexas. Às vezes você faz tudo aqui certo e de repente dá errado lá na frente. Ou faz tudo aqui e de repente estoura alguma coisa. É entender isso. É entender essa relação e como essa relação se dá. Outra coisa
que para mim é importantíssimo, e eu sei que muita gente fala, esse é o quadro grito do Mint, dominar o medo. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muita gente olha para mim e fala assim, pô, Ricardo, mas você deu certo na vida, dentro dos padrões assim normais, eu dei certo, legal, pô, consegui ter um progresso. Agora, vocês acham que eu não tenho medo? Vocês acham que eu não fico apavorado? Eu fico apavorado todos os dias. Todos os dias. Por milhões. Eu fico apavorado de pegar o Covid, ficar doente, ser daquele, sabe, daquele que vai ser entubado, etc. Ou eu fico com medo do Covid gerar uma destruição tão grande na economia. Ou eu fico com medo de ter um colapso na democracia americana, que é a maior democracia do mundo. Eu sou humano, como qualquer um. Agora, qual que é a diferença? Então, ter medo é uma coisa legítima para todos nós. Quem não tem medo, eu acho que, inclusive, tem que rever o parâmetro de risco, porque é um cenário instável. Agora, você tem que dominar o medo. Porque medo por medo não te leva a lugar nenhum. Você tem que agir para conseguir dominar esse medo. Outra coisa, minha última dica, eu tenho mais 2 slides, mas minha última dica é você aceitar que você controla muito pouco ou quase nada. É entender isso. Você não controla. Sabe assim, você vai ter que falar assim, pô, o vento mudou aqui. Você vai ajustando. Por isso que não existe mais esse conceito do plano, que você gravou uma linha de base, e essa linha de base vai ficar 5 anos, porque não existe. Você não existe mais um sistema fechado. As coisas mudam o tempo todo elas estão acontecendo, evoluindo, e eu adoraria ter controle de tudo. Mas é entender que nesse cenário, você vai planejar mais curto, vai ter uma direção de viagem e vai se ajustando à medida que a estrada bloqueada parece oportunidade, parece um rio na frente para você cruzar, alaga alguma coisa. A sua viagem passa a ser assim. E aí, gente, fechando, quais são os meus pensamentos finais? Primeiro, não achem que o cenário estável vai voltar, porque esse cenário estável não existe mais. Pronto, sabe assim, é entender que agora nós vamos aprender a viver num cenário de instabilidade. Segundo, a volatilidade gera estresse. E a gente odeia o estresse. Isso é óbvio. Tá? E em ambientes instáveis, eu acho que a paixão pelo que você faz muita diferença, né? Eu gravei agora, provavelmente muitos de vocês viram, eu gravei uma série que eu fiz para ajudar os jovens nesse momento, e eu comecei no primeiro episódio falando sobre a paixão, tanto que você tem que gostar de fazer o que você faz, para dar aquele sabe, o gás final para você conseguir sair. Bem, gente, minha última frase aqui para vocês é o seguinte: a incerteza é uma posição incômoda, mas a certeza é uma posição completamente absurda. Completamente absurda. Então, assim, com isso eu termino a minha fala. Eu sei que eu já estou no tempo aí. Queria agradecer mais uma vez, Berta, pela oportunidade. Obrigado, Aline, pela introdução. Tá? Fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu acho que a memória do Paul vive em todos nós no dia de hoje, né? Hoje nós estaríamos fazendo essa homenagem a ele, então eu queria só terminar agradecendo por essa oportunidade aí, agradecendo